Bom, galera, vamos lá. Vou gravar essa aula aqui exclusivo, tá? É só para quem tem planilha mesmo. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Sobre formatação de relatório. Muita gente me pergunta sobre formatação e como que faz. Eu vou colocar, fica uma bagunça. Então, eu vou gravar essa aula aqui para vocês. Vou apagar aqui essa tabela do Strup, desse relatório, para eu estar fazendo junto com vocês. Então, vamos lá. Teste Strup, eu já coloquei aqui o objetivo e como o meu paciente se saiu. Eu vou abrir a tabela. Aqui tá vendo a planilha. Então, eu vou selecionar a minha tabela. Selecionei, dei Ctrl C e trago para cá. Ctrl V. Oxe, não veio? Não é possível copiar para a área de transferência. Não mostrar novamente. Vamos de novo. Ctrl C. Só porque eu tô gravando para vocês, aí dá esses erros. Ctrl V. Ela vem gigantesca, porque a formatação do Excel é uma e a formatação do Word é outra. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar, clico nesse quadradinho aqui em cima da tabela, tá vendo? Vou em Layout e vou aqui, Ajuste Automático ao Conteúdo, e ele já diminui minha tabela. O que que acontece? Aqui no Excel não aparece, mas aqui, ó, tem uma coluna, aqui tem uma coluna, aqui tem uma linha, tá vendo? Falei errado, gente, olha eu. Aqui tem uma linha e aqui tem uma coluna, né, bem aqui no meio. Aqui no Word não aparece, mas tem umas linhas que ficam transparentes. Como que a gente faz para apagar? Você vem aqui em borracha. Quando você clica em borracha, ele já aparece essas linhas, tá vendo? Então, você consegue ir apagando. Vamos ver se não vai dar BO, porque às vezes quando você vem apagando, mistura tudo. Então, ó, você consegue apagar. É só clicar e arrastar o que você quer apagar e pronto. A tabela fica mais juntinha, tá? Outra dica que eu vou dar para vocês é: seleciona a tabela e diminui o número dessa fonte. Geralmente eu coloco 10, porque não tem uma necessidade desses números ficar gigantes, né? No Excel a gente coloca, porque como eu falei, no Excel é uma formatação. Então a gente precisa pôr um pouquinho maior. Aqui não precisa. Se eu for diminuir aqui o cartão, eu posso selecionar aqui na linha para aumentar e diminuir, ou eu posso vir bem aqui nesse cinza. Tá vendo? Esse cinza aqui é a linha. Aqui em cima também tem, tá vendo, ó? Tem um cinza para cada, quando eu clico aqui na tabela, ó, eu ponho o pulsor aqui no meio da tabela, ele aparece esses cinzas. Esse cinza é o que você mexe a linha, né? Então, linha em pé e as linhas deitadas da tabela. Então, você consegue formatar e ir diminuindo para o seu relatório não ficar imenso, né? Você consegue diminuir aqui também. Tá vendo? Então, você consegue deixar uma tabela menorzinha. Gráfico. Vamos ver o gráfico do teste Strup. Gráfico dá um BO, porque a gente precisa selecionar assim. A gente, infelizmente, não tem como selecionar só o gráfico, né? Aí a gente aperta Ctrl C e leva para o relatório. E é aqui que começa a dar problema, que o gráfico o relatório de vocês começa a ficar desconfigurado. Quando você aperta Ctrl Z, ele vai trazer a tabela que está atrás do gráfico e ele vai trazer o gráfico. E aí fica um caos, né? Porque você vai tentar mexer aqui, você não consegue, fica horrível. E aí eu já quero mostrar para vocês que quando vocês trazem para cá e vocês selecionam o gráfico, já aparece essa cruz bem aqui. Essa cruz significa que tem uma tabela aí atrás desse gráfico. O que você vai fazer? Você vai selecionar o gráfico, vai apertar Ctrl X, o gráfico sumiu. Vai selecionar aqui, tá vendo que ele já aparece a tabela. Se você for aqui em layout de tabela e apertar em borracha, e olha aqui a tabela que fica invisível, tá vendo? Que fica toda transparente atrás do gráfico. Por quê, gente? O Excel, tá vendo? Ele é uma tabela enorme. Não tem como a gente deixar sem tabela. Então, quando você copia para cá, copia e cola no Word, ele fica desta forma. Então, como que você vai fazer? Você vai selecionar a tabela, bem aqui, apertar com o direito e vai excluir a tabela. Se eu vim aqui, ó, em borracha, já não vai mais aparecer aquele monte de tabela. Tá vendo? Lembra que você apertou Ctrl X no gráfico? Agora você vai apertar Ctrl V. E aí vai vir só o gráfico. E aqui, meu amor, você vem aqui, ó,
você corre para o abraço. Você configura, eu sempre ponho nessa posição que é justa e corrigir na posição da página. E aqui, ó, você diminui, você aumenta, você põe no meio, você põe em cima, você põe embaixo, do jeito que você quiser. Você consegue configurar, tá vendo? Você consegue mudar esse gráfico, design de gráfico, você consegue pôr preto, você consegue pôr linha, você consegue mudar até o estilo do gráfico. Mas eu não oriento fazer isso porque acaba bagunçando os resultados, tá? Eu não oriento, mas se você quiser, fica a seu critério. Então, gente, aqui quando você traz o gráfico pro Word, você consegue fazer tudo o que você quiser. Colunas, se eu quiser pôr um gráfico de colunas para esse, eu consigo, tá vendo? Se eu quiser mudar a cor, eu consigo alterar cores. Eu vim aqui, ó, quero tudo verdinho, quero um azulzinho vermelho, quero aqui, se eu pôr esse aqui transparente, consigo mudar. Então, assim, depois que você tira o gráfico lá do Excel, você consegue mudar ele, tá bom? Você consegue pôr as escritas em negrito para dar um destaque. Você consegue aumentar o número. Você consegue fazer tudo, tá bom? Vamos agora por trilhas. Eu não vou mostrar porque é a mesma coisa. Você vai fazer essa mesma formatação do gráfico e tudo. Mas eu quero mostrar o TDE2. TDE2 é uma tabela muito grande. Já adianto, ela vai ter atualização, tá? Deixa eu abrir a TDE2 que eu esqueci. Ela vai ter uma atualização para a gente dar uma organizada, né? Como sempre, as planilhas 2.0 vem sempre arrasando. Vem sempre melhorando, porque esse é o intuito, né? Sempre melhorar. Então, tá aqui a tabela do meu paciente. Quando a gente copia, ela vem nesse tamanho gritante de grande. Então, a gente seleciona a tabela. Gente, eu vou fazer só a tabela de escrita, porque o que eu fizer na tabela de escrita, vocês vão fazer nas outras, tá bom? Vou trazer para cá. Trouxe. Olha o tamanho disso. O que eu faço? Eu diminuo a fonte, eu seleciono e diminuo a fonte. Aqui, se vocês verem, eu não consigo diminuir tanto. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em Layout, Borracha, e eu apago essa linha que tem bem aqui no meio entre eles, tá vendo? Pronto, eu já consegui diminuir. E aqui no TDE2 tem várias linhas escondidas. E aí eu vou apagando essas linhas para que a tabela fique mais juntinha. Por exemplo, quando eu apago aqui, ele some uma linha aqui embaixo. Então, eu tenho que desenhar a linha novamente. Aí eu clico aqui, ó, desenhar a tabela e faço. Pronto. Aí aqui, ó, só diminuir. Diminuo, a tabela já diminuiu. Aí eu faço a mesma coisa. Apago aqui, desenho a tabela aqui, a linha aqui embaixo, tiro, subo novamente. Venho em borracha, apago. Se eu quiser apagar tudo de uma vez, eu posso apagar, mas às vezes dá uma confusão. Os textos se misturam, né? E aí eu venho, desenho novamente aqui a linha. Pronto, desenhei, só diminuir. Se você não quiser diminuir, que nem eu estou diminuindo aqui com a mão, ter esse trabalho, o que você pode fazer? Você seleciona a tabela, ajuste automático ao conteúdo, e aí ele já dá uma diminuída, tá vendo? E é isso, gente. Aqui, eu não sei porque eu não estou conseguindo diminuir esse aqui, era para eu estar conseguindo. Consegui agora, tá vendo? Quando não der por aqui, só vem por aqui. E pronto, a minha tabela já tá pequena. Tá vendo? Só de eu ter diminuído a letra já dá uma diminuição bacana. Eu vou pegar mais uma tabela TDE2 que eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Geralmente eu não coloco o gráfico TDE2, né? Ctrl C. Aí quando eu trago pra cá, fica essa coisa aqui, né? Feia. Então, deixa eu desfazer. Eu dou mais um Enter e pronto. Aí aqui eu vou fazer já direto ao ponto. Seleciono a tabela, Layout, ajuste automático do conteúdo. Ele já deu uma diminuída. Aí aqui eu venho apagando o que eu quero apagar. Apago essa e apago essa. Feito isso, agora eu vou desenhar. Aqui, aqui. Opa, fiz errado. Ctrl Z, oh meu Deus, Ctrl Z ele desfaz, gente, o que a gente fez, tá? Aí aqui, ó, também apago aqui e bem aqui, ó, tá vendo que não tem uma fechadinha, então eu faço aqui. Pronto, ajustei minha tabela. Aí agora aqui eu só diminuo,
diminuo e diminuo. Se eu quiser, eu ainda junto essa tabela. Como que eu fiz isso? Eu coloquei o pulsor aqui e apertei um delete. Pronto, agora virou uma única tabela, né? E aí eu posso diminuir. Eita, mas se você quiser fazer assim. Senão, você deixa separadinho assim e traz a outra tabela de leitura, tá? E é assim, gente, que eu organizo o meu relatório e eu faço a formatação. Outra coisa que eu queria falar para vocês, eu estou fazendo muita supervisão e eu vejo muito relatório desformatado. Vamos dar uma pesquisada nas normas da BNT, fazer um relatório bem formatado. Eu já peguei relatório que está assim, gente, ó. Olha a diferença visualmente de leitura. Quando está assim e quando está assim com parágrafo. Quando não tiver parágrafo, pior que aqui não vai dar. Quando tiver assim, sem parágrafo, você aperta no seu teclado, do lado esquerdo, onde tem fixa ou tab, tá escrito às vezes tab, você aperta na seta que tem, numa tecla que tem uma seta para lá e outra seta para cá, né? Setas ao contrário. Você aperta aqui, olha, ele já faz um parágrafo. Tranquilamente para você, tá bom? Então, formate seu relatório bem bonitinho, né? Coloque as tabelas, fica muito mais organizado quando está formatado. Diminua o texto das tabelas, não precisa ter um texto gigante. Aqui eu não nem diminuí, ó. Mas eu vou diminuir. Dá para dar uma diminuída legal. Se você quiser que a tabela fique menor ainda, você pode esticar aqui, ó. E esticar aqui, que aí ele não fica tão grande, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui. Aqui ainda ficou, mas eu consigo diminuir mais um pouquinho, tá vendo? Então, ela fica uma tabela mais esticada e com menos linhas. Pronto. Tá vendo? Então, você consegue diminuir mais ainda essa tabela. E o seu relatório fica um pouco menor. Porque, às vezes, a pessoa fala, nossa, meu relatório tem 23 páginas. Mas, quando você vai ver, é mais tabela e gráfico. Então, o gráfico e tabela, ele consome muito espaço. Então, geralmente, o que eu faço? Eu diminuo o gráfico. Eu ajusto essa tabela para ficar do lado do gráfico. Dá para eu trazer ela um pouquinho mais para cá, o gráfico um pouquinho mais para cá e ponho assim. E aí eu já olho o tanto de espaço que eu economizei. E eu consigo trazer o teste que está lá embaixo aqui para cima. Tá vendo? Geralmente eu não gosto de deixar a tabela cortada, então eu dou Enter aqui e deixo a tabela assim por inteira. TDE2, tá vendo? Cortado, eu não gosto. Aí ou eu subo tudo para o teste de escrita ficar aqui e dou Enter aqui para o de aritmética ficar embaixo. Então, faça essas formatações que o seu relatório fica muito legal, tá bom? Então, com as planilhas fica mais legal ainda, mais visualmente, melhor de visualizar, de ler, tá bom? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês e que o relatório de vocês fique ainda mais encantador.